Olá, povo de Deus. Hoje eu tenho uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 24, que diz assim: O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Palavra maravilhosa. Eu estava meditando nesta passagem e eu aprendi uma coisa que, mesmo você sendo um cristão verdadeiro, mesmo você sendo uma pessoa que está sempre conectado a Deus, nós vamos enfrentar as tempestades, os ventos fortes, que representa a dificuldade, as adversidades. Nós não estamos imunizados de não passar por esse tipo de situação. Mas nós temos que aprender que quando nos conectamos com Jesus, quando verdadeiramente entregamos as nossas vidas a Jesus, nós sabemos que podemos enfrentar situações dessa natureza. Mas também temos a consciência que Jesus nunca vai nos abandonar, que Jesus nunca vai nos deixar só. Está sempre olhando para nós, está sempre nos dando força para que as situações que a gente esteja enfrentando, a gente venha vencer todas elas. Porque o próprio Jesus, ele falou que neste mundo a gente ia ter as aflições, as atribulações, as adversidades, mas que a gente tivesse bom ânimo. Porque da mesma forma que ele venceu, a gente também vai vencer. Isto é a diferença. Temos a confiança, a certeza que temos um Deus grande, que temos um Deus poderoso, mas sabemos também que ainda estamos vivendo aqui nesta terra. Enquanto estivermos vivendo aqui nesta terra, vamos enfrentar várias situações dentro da nossa casa, sabe? Às vezes é um problema com o filho, é um problema familiar, e que muitas das vezes tem tirado o nosso sono, tem nos deixado até vulneráveis, mas nós não podemos deixar que a gente venha se abater mediante essas situações, porque é Jesus que garante a tua vitória, é Jesus que garante a minha vitória, e você nunca vai estar só. Você nunca vai estar só. Por que você nunca vai estar só? Porque Jesus está sempre com você. A gente vê no versículo 25 que diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando
por cima do mar. Eu aprendo aqui que Jesus, ele tem responsabilidade com aqueles que firma a sua aliança com ele. Quando a gente firma uma aliança com Jesus, quando a gente firma uma aliança com Deus, Deus também, ele tem uma aliança conosco. É verdade que Jesus mandou os discípulos ir para o outro lado. E quando Jesus ele mandou, é porque ele sabia que ele tinha poder para os guardar, para os livrar da tempestade, do náufrago. Jesus sabia disso. E naquele momento os discípulos estavam com medo, apavorados. Mas Jesus tinha responsabilidade com eles. Dirigiu-se ir para ter com eles, andando por cima das águas. Um aprendizado muito forte, que Jesus, ele cuida dos seus, que Jesus, ele cuida de você. Jesus está sempre perto de você e que você nunca vai estar só. Então aprenda uma coisa, meu irmão. A tempestade pode até vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Mas Jesus vai estar sempre com você. O que você não pode é deixar de acreditar. O que você não pode é perder a fé em Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro, ele começou a andar por cima das águas. Ele começou a ir até o encontro de Jesus. Mas é interessante que quando ele tira o foco de Jesus, quando ele observa as ondas furiosas, o vento forte, que representa a tempestade, que representa a dificuldade, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para a dificuldade, começa a olhar para a tempestade, começa a olhar para o vento forte. E a palavra diz que ele começou a afundar. É o que acontece com a gente. Quando nós estamos conectados com Cristo, olhando para Jesus, sem olhar para a dificuldade que a gente está enfrentando, porque nós sabemos que vamos enfrentar, mas temos a consciência que nós temos um Deus grande, um Deus poderoso que tem capacidade de cessar as tempestades, as dificuldades. Temos um Deus grande que está sempre olhando para nós. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. O que eu quero passar para você neste dia é que nunca olhe para as dificuldades. Elas vão vir. Que nunca olhe para as tempestades, elas vão vir. Os problemas dentro da tua casa, elas vão vir. Situações, N e N situações, elas vão vir, vão acontecer. Mas continua olhando para Jesus. Porque se você continuar olhando para Jesus, você vai vencer todas essas situações, você vai se tornar vitorioso. E não há nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade na vida daqueles que olham para Jesus. Elas podem até vir, mas olhando para Cristo, Cristo vai vencer junto com você a situação que você está enfrentando neste dia, neste momento, nesta hora, e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então esta é a mensagem para você neste dia. Eu aguardo por você no próximo vídeo.